Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Hey Ho, Let's Grow. Hoje eu tô com dose dupla aqui nesse episódio. Tatiana Pessoa. Isso. E Horácio Poblete. Perfeito. A gente estava discutindo aqui sobre a dificuldade dos sobrenomes de vocês, né? Mas esse vamos deixar para um outro episódio. Então, obrigado, sejam bem-vindos. É um prazer enorme a gente ter vocês dois aqui. Espero que vocês gostem também do nosso bate-papo. Show. Obrigado pelo convite. Show de bola. Bom, para começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho da história de vocês. Eu sei que tem uma história aí de como vocês se conheceram também, que é interessante. Se vocês quiserem abrir também, não precisa abrir tudo, tá? Bom. Mas fiquem à vontade. Essa é uma longa história. Posso começar? Vai, por favor. Vamos lá, você complementa então. Eu complemento. Bom, a gente se conheceu em 97 pela internet. 1997 pela internet. Era tudo mato, né? E assim, isso antes de Orkut, antes de MSN e tal. Lá em Campinas, lá tem um jornal famoso chamado Correio Popular. E era o chat do Correio Popular. A gente foi lá. Chat do Cosmo. Pra você ter uma ideia, não tinha refresh. No chat tinha que ficar batendo um botão para dar refresh. Hora. Né? Era dureza. E foi ali que, na verdade, eu era aluno da Unicamp, a Tati fazia publicidade na PUC, e a gente resolveu empreender naquela coisa que era a tal da internet, né? E a gente montou uma produtora web em 1997. Exato. O interessante é que de 1997 a 2007, durante 10 anos, então essa produtora se tornou a maior produtora de Campinas, e a gente atendia 3M, Procter & Gamble, tinha vários clientes bem interessantes. Só que aí em 2008 chega um cara chamado Tim O'Reilly. Lembra disso? Não. E ele veio com uma tal de Web 2.0, né? Cara, o que era aquilo? Os sites, em vez de ter só conteúdo, eles tinham um serviço agora. Que era o embrião das startups, né? A gente se apaixonou por aquilo. E surgiu uma palavrinha mágica, né? Que era mágica, mas nem tanto, que chamava freemium. Freemium? Meu Deus. Startup, isso. Freemium? Como assim freemium? Ninguém vai pagar nada pelo que eu tô fazendo? Como assim? Só 1%, tantos por cento vai pagar? Epa, como assim? Aí a gente começou justamente a ver como que ia rolar essa história na internet. Porque até então, obviamente tinha toda essa parte, né, de construção da internet, né, de engatinhar as marcas, o que a gente ia usar, a tecnologia, né, e de repente eu começo a falar que os negócios que a gente fazia, o que a gente desenvolvia ia ser freemium. Eu falei, nossa, Horácio, e que você podia, que vai ganhar dinheiro no você podia fazer, exatamente. Exatamente. Era uma quebra de paradigma, né? E aí em 2008 a gente criou a nossa primeira startup. Foi. Que era o Client to Central. A gente sempre deu nome difícil para startup. Nossa, a nossa mãe. marca. Daí a gente jurou que a próxima, que um dia que a gente vai fazer uma próxima, se Deus quiser, e aí vai ser um nome fácil, duvido. E aí o Client to Central era o Zendesk antes do Zendesk, né? Então era Brau Boutiques. Como a gente tinha uma produtora web lá na época com 25 pessoas, era pra gente um problema. Não tinha para pequenos nada de abrir ticket, de fechar ticket. Helpdesk era coisa de grande, né? E, bom, a gente foi lá, tinha um programa do governo chamado Prime, Primeira Empresa Inovadora, e eram R$120 mil a fundo perdido para gastar em consultoria. Foi sensacional para a gente. Para evoluir o empreendedor, na verdade. A gente não podia desenvolver, não podia utilizar aquele dinheiro para nada de tecnologia, era desenvolver o empreendedor. E foi excelente, porque isso fez a gente, realmente, a gente tinha consultorias e tinha a parceria com alguns profissionais da área que amadureceu demais a gente, foi muito positivo, houve uma baita de uma diferença, né, depois dessa fase. E você falou da Baita, duas pessoas que a gente contratou eram da Baita. Verdade. E a pessoa da Fundação Dom Cabral, então pra gente foi muito legal. Sim. E a gente, mesmo assim, a gente não fez, nem sabia o que era Cush Dev, né? A gente não fez, não validou nada, essa é a verdade. Gastamos R$200 mil do bolso, então foi um MBA de luxo pra gente. E quebramos, com certeza, a gente não deu certo. Quanto tempo durou? De 2008 a 2010. 10. Né? 2 aninhos. Foram 2 aninhos ali. E a gente, aninhos, né? Na verdade, a gente fez, assim, a gente fez o que era para não fazer. A gente fez tudo da nossa cabeça, todas as features eram as que a gente achava que tinham que ser. E quando a gente foi pro mercado, a gente viu que a gente não tinha colocado coisas simples que as pessoas queriam. Não tinha deixado dinheiro básico para marketing. Para marketing, então, imagina, exatamente. Como é que ia vender isso? Como é que ia vir? Do nada? Então, e é o erro mais comum de todos os empreendedores. Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. A gente se engana muito por causa da experiência que às vezes nós temos com tecnologia, por estar nesse meio, a gente acaba se auto-enganando, dizendo assim, não, mas isso vai dar certo porque é legal, porque as pessoas vão ver que são bons. Então, na verdade, a gente acaba fazendo um negócio mais pra gente, né? Pro nosso umbigo, muito mais do que pro mercado. Então, esse é um erro que
ainda hoje a gente vê que envenena a alma das pessoas, Por isso né? que a gente fala tanto de validação. Exato. Quem conhece a gente fala assim, pô, vira o disco até, né? Mas é porque a gente vê em todos os estágios como a gente mentora muita gente e 99,9% não validou corretamente. É terrível não isso. fez uma validação correta e isso obviamente é mortal para a startup. Com certeza. Depois disso veio a LedFace e por último a Trustvox, que foi atual. Como eu sempre falo, tanto a Client Central como a LedFace, eu era o CEO e faliram. E a Tati era a CEO da Trustvox e deu certo. Então, coloquem mulheres no C-Level, com certeza sempre falo isso. Legal. E falar um pouquinho sobre o que é a Trustvox também, porque você tem uma trajetória de destaque aqui. Recentemente foi adquirida pela Reclame Aqui. Perfeito. Então, conta um pouquinho aí como é. O primeiro, o que é, para quem está ouvindo, também poder ser um cliente de vocês, um merchan. Sim, quem sabe, né? Trustvox, na verdade, Trustvox, o que ela é? Ela é, na verdade, uma ferramenta, eu sempre falo que ela é uma ferramenta de confiança, de sinceridade. A gente traz, na verdade, as opiniões, a experiência de compra do consumidor que teve no e-commerce. Então, todo cliente que vai lá e quer justamente passou por uma experiência de compra do produto e na loja, nós coletamos esse review e ele é publicado integralmente dentro da página de produto nos e-commerce. Nós temos hoje mais de 1.500 e-commerces que nós atendemos, então são várias marcas grandes que Netshoes, Centauro, C&A, Havaianas, Electrolux, principais as grandes marcas ali. Electrolux. Centauro, então são grandes marcas que justamente entenderam desse conceito de trazer essa opinião, essa experiência do consumidor para dentro do e-commerce. E isso foi muito bacana porque parece que a gente falando isso parece uma coisa muito básica, né, muito óbvia, né, que ter justamente essa relação, né? Só que eu tô falando de quando surgiu a Trustvox, eu tô falando de 2013. E na época de 2013, quando a gente ia comprar, eu sempre comento isso. O que você lembra de 2013 quando você comprava alguma coisa? Só tinham duas maneiras de comprar na internet online. Era ou você fazia um busca-pé, então você comprava por um leilão, você via o que era o preço mais barato. Então, TV LG 29 polegadas, fazia um busca-pé para ver qual era o lugar onde você ia comprar melhor. Ou você ia pelo lado onde é que ia dar merda a minha compra. A verdade é essa, onde é que tinha pegadinha, que era no Reclame Aqui. Então o brasileiro estava acostumado dessas duas maneiras a comprar. E de repente surgiu uma ideia, eu caí de cara numa pesquisa que falava que 33% dos americanos, antes de fazer qualquer compra online, eles consultavam os reviews da Amazon. Eles não iam no Google. Eles não iam no Google. Eu falei, uai, mas tem alguma coisa errada. E fui buscando, lendo artigo, lendo conteúdo, e foi justamente por trazer essas opiniões dos consumidores. Então havia uma troca ali, havia pessoas que queriam fazer uma compra e que queriam saber a opinião de outras pessoas, mas não necessariamente pessoas amigas ou pessoas conhecidas, outras pessoas que passaram pela essa experiência, né, de como era o produto, de como era justamente a compra na Amazon, e mesmo que não era tecnologia, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas a gente vai na Amazon para comprar tecnologia, não, comprar qualquer outro tipo de coisa na Amazon. Então, era essa interação, esse jogo de eu comprei, estou colocando essa opinião, eu vou comprar, estou lendo essa opinião, que fez esse match. E no Brasil não tinha nada disso. Eu falei, nossa, existe um baita de um gap aqui no Brasil pra gente trabalhar com isso. Quem tem uma loja bacana, tem um produto bacana, que faz um serviço de entrega bacana, por que ele não pode ter isso aqui no Brasil? E fazendo um gancho com o Reclame Aqui, aí no ano passado a gente foi adquirido pelo Reclame Aqui, né? A gente está agora há 9 meses, e o que é mais legal é que justamente no Reclame Aqui, o que tem na sua página da sua empresa no Reclame Aqui? Experiência de atendimento, reclamações, né? A partir de agora, você pode ter a experiência de compra, os reviews, por exemplo, da experiência de compra, de experiência de uso na sua página do Reclame Aqui. Então o consumidor ele vai ter o quê? Ele tem duas frentes para poder tomar decisão, né? Por isso que é tão interessante. Completa, né? Toda essa experiência. A jornada dele. Então isso foi muito bacana pra gente. Fora, lógico, que é o número de acesso de pessoas que acessam o Reclame Aqui hoje em dia, pra você ter uma ideia, Augusto, são 20 milhões de usuários únicos por mês. É muita gente. E desses 20 milhões, só 5% vão reclamar. Ou seja, você tem a maioria consulta. A grande maioria vai lá pesquisar. Né? A maioria são pessoas de fundo de funil, que estão, na verdade, tomando a decisão de compra. Exato. Então, onde eu vou comprar? O que eu vou comprar? Será que isso aqui vai dar certo? Ou realmente vou ficar satisfeito? Então, é fim de funil. Então, são informações, a gente está jogando informações ali para o consumidor, realmente aquele que vai bater o martelo, que vai fazer negócio. E ainda por cima, a gente está... Hoje, o online é uma fatia
baixíssima, Total. né, do varejo, né? Total. Então a tendência de crescimento é absurda. Enorme, Então, é enorme. Pra gente foi, enorme. pra você ter uma ideia, a gente só vendia para e-commerce. Primeira coisa, a gente começou a vender para serviços. Sim. Tá? Então, também, mesmo que seja online. Para quem quiser ver como ficou, por exemplo, busca no Google Reclame Aqui Max Milhas, por exemplo, vai ver lá. Ali. Aliás, Max está me devendo jabá aqui. Então, assim, dá uma olhada lá e você vai ver como está ficando. E, assim, pra gente está abrindo realmente o universo, porque a gente quer coletar de todo mundo, Sim. a experiência de compra ou de uso de todo mundo. Cara, você quer contratar hoje um professor de tênis, um dentista, como é que você faz isso hoje, né? A gente quer chegar nessa capilaridade do profissional liberal, por exemplo, né? De cauda longa. É uma recomendação isenta, né? Que é uma pessoa que, na verdade, não necessariamente tem alguma ligação contigo, não é amigo, né, parente, nada disso, mas tem a informação dele ali do que ele realmente achou, da experiência de compra, produto, atendimento ali publicado. Show. E como é que foi? O que vocês fizeram de diferente das duas primeiras que não deram certo, tirando a parte do CEO, né? O que vocês fizeram de diferente? Como é que vocês iniciaram na TrustVox? É uma palavrinha mágica. Na verdade, uma palavrinha não, uma atitude mágica chamada validação. Essa foi a grande diferença. A virada de jogo foi exatamente o que a gente fez de validação. A gente criou, realmente teve que uma necessidade, foi mais por necessidade mesmo, de justamente fazer ter um investimento anjo, e para você ter um investimento anjo num negócio altamente de risco, como era esse da TrustVox, que realmente precisava, né, se provar com consumidores, se provar com lojistas. Eu realmente precisei fazer um trabalho junto com o Horácio de fazer uma validação. Então eu criei uma validação. Deixa eu dar um contexto antes, aí você fala da validação. Ok. Tá? A gente estava conversando fora, mas não ali. Não entendo. Isso. A gente começou, todo mundo que começa uma startup, começa no day one do zero, né? A gente começou a TrustVox com menos de R$200 mil, tá? Esses menos de R$200 mil, por causa de dívidas da última startup ali, não fui para Paris, não comprei carro, era realmente um problema, era coisas de empreendedorismo ali. Engraçado, um parênteses interessante, porque só empreendedor, isso só acontece com empreendedor, esses R$200 mil em 4 anos se transformaram em 1 milhão de dívidas, 700 mil para um banco, 300 mil para outro, e a gente dormia tranquilo, gente, porque a gente sabia que ia dar certo, sabia que ia conseguir pagar isso. Sabia que uma hora a gente ia conseguir então, sair acho que só empreendedor consegue fazer isso, dever 1 milhão para o banco e dormir tranquilo. E a gente fez isso e deu tudo certo, realmente pagamos tudo isso, não tem problema. Exato. E aí, então, a gente realmente não tinha um puto, então não conseguia fazer bootstrap, porque o dinheiro já tinha sido, o nosso bootstrap tinha sido feito a 3 startups anteriores lá. Nossa, 3 encarnações. Exato, então não dava para fazer isso. E, cara, como captar dinheiro com PowerPoint, né? É quase impossível. Então, para conseguir isso, a Tati fez uma belíssima validação que eu acho que vale a pena você contar. Essa minha validação, eu sempre conto, sempre brinco que a gente não precisa ser técnico, precisa estar programando uma linha para poder fazer. Então, o que eu fiz? Eu tenho um amigo meu que fazia chinelos personalizados de casamento, aquele que põe o nome do, né, Havaiana de noivo com a noiva. Eu fiz um acordo com ele e falei assim, cara, eu tenho um grupo no meu Facebook chamado Amo Meu Cavalo. Que eu sou do interior, então eu amo meu cavalo. Então eu publicava um conteúdo, lá tinha mais de 200 mil pessoas ali. Tem 250 mil pessoas. 250 mil. Quem gosta de cavalo não gosta. É apaixonado. E eu falei assim, eu quero testar qual é o engajamento dessas pessoas, se tem pegada, vender alguma coisa lá. Eu falei assim, eu quero o seguinte, eu vou criar 5 estampas de chinelos para você, de cavalo, com estampa de cavalo. Você produz, eu vendo, você produz, entrega, faz toda a logística. Eu não quero pôr a mão nisso, só vou fazer mesmo para testar. E aí o que eu fiz? Eu não tinha um centavo para fazer anúncio, eu não tinha um centavo para investir em marketing. O que eu fiz? Eu coloquei posts dentro da página, chamando justamente os usuários, né, as pessoas que seguiam, para poder ver, para poder comprar esses chinelos. O que eu fiz? Na época, lá em 2013, existia uma plataforma chamada BPG, que era gratuita, que era para fazer e-commerce. Que era minha churma, que hoje é Bolsa Nova. Exato. Né? Então, que era justamente isso. Eu peguei e criei 2 lojinhas. Então, eu criei uma lojinha A, que era onde só tinha as estampas dos chinelos ali, e o botão comprar. E a lojinha B, que tinha a mesma coisa, só que ela tinha os reviews. Então, no começo, como eu não tinha vendido nada, eu pegava alguns reviews de chinelo e publicava ali. E depois, copiava e colava. E no futuro, quando começou a vender, eu comecei a colocar os reais. Recebia por e-mail, copiava e colava. Então, o que eu fiz? Coloquei então, esses posts no Facebook, direcionei esse público para cada uma das lojinhas. 50-50. E aí o que aconteceu? A lojinha B, que tinha os reviews, vendeu 20% a mais que a lojinha A. Que legal. Em um mês eu vendi 540 pares de chinelo.
E consegui... Quase quis mudar de negócio. Não, a gente descobriu que a gente nunca vai ter um e-commerce, só pra você entender. Não a tem dor condições. de cabeça. Gente, até hoje, quem quiser entrar, entra no Facebook, Amo Meu Cavalo, tem a foto dos chinelos lá. Tinha assim, gente, era louco, a gente colocava, tinha 900 shares. Era absurdo. Shares ali, gente, eu não consegui isso, mas nunca. Engajamento brutal. Só que assim, até hoje o pessoal pede chinelo pra gente. Aqui não entregou, não. Ai, gente, não, sem chance. Não funciona pra gente. E aí eu peguei essa história, fiz um PowerPoint dessa história e fui conversar com 30 empreendedores de e-commerce. Então, outra ponta. Outra ponta. Então eu precisava validar essa outra ponta. E apresentei essa mesma história que eu conto sempre e contei pra ele. Falei, olha, fiz a lojinha, fiz isso. Falei assim, e coletei o feedback delas. Eu não fui vender nada, eu quis saber o feedback deles. O que eles achavam, o modelo de negócios, quanto que eu ia cobrar, o que eu achava que era bacana, o que eles achavam que era bacana. Porque era uma quebra de paradigma. Você colocar uma opinião positiva ou negativa na página de produto da loja era algo pesado. Causa um receio, né? Fora que ele teria que compartilhar comigo os e-mails dos compradores, que é um asset deles. E eles são muito receosos com relação a isso. Então, eu tive que ir entendendo, gravando esses áudios que eu conversava com todos eles. Conversei com 30. E desses 30, 29 desses caras toparam. Primeiro, se tivesse a Trashbox funcionando, fazer o teste com ela na real. E foi uma pré-venda, quase, porque todo mundo, um único que não aceitou, que não topou, mas todos os outros 29 sim. Eu falei, cara, mas ótimo. A gente aprendeu Você muito. chegou a, desculpa, Horácio, você chegou a formalizar esse interesse de alguma forma? Na verdade, com essa troca de e-mails, com essa troca de informações, sim. Eu falei assim, você topa? Topo. E eles acabaram realmente fazendo o teste. Dos 29, 21 compraram depois, efetivamente. Depois acabaram comprando. Legal, então eles fizeram então realmente... foi uma validação, mas foi uma pré-venda. Exato. Isso, né? Eu sempre quando comento isso com um empreendedor, eu falo, cara, não vai direto vender, não vai direto no pescoço, atrás do sangue, não. Ouve. É por isso que a gente é tão xiita de validação. E hoje fica até chato, quando eu vou mentorar alguém, 90% eu falo a mesma coisa. Eu falo assim, cara, peraí, você validou? Todo mundo fala que validou, né? Eu falo, cara, tá bombando, você tá indo já pra onde? Você tá indo pro México? Pra onde você tá indo esse final de semana? Não tô. Então tem alguma coisa errada, né? Você não tirou nota fiscal ainda, tem alguma coisa errada. Não, com certeza. Então se você não tá voando, tem alguma coisa errada. Vamos voltar e validar? Vamos. E aí eu vejo que as pessoas não entenderam o que é validação. Então ela validou porque a aceleradora pediu, porque o investidor pediu, porque sei lá quem pediu. Ele não entende que validar é aprender. Ele tem que aprender. Se ele tá validando e não está aprendendo, tem alguma coisa muito errada. E às vezes ele não quer ouvir. Consequência. E às vezes ele não quer ouvir, porque ele tá tão encantado com a solução que ele criou, ele tá tão encantado. Ele tá tão. Ele se apaixona pela solução, não pelo problema. Exato. E aí, pronto, entendeu? E aí acaba justamente caindo nessa. E vira uma bola de neve, porque cada hora você quer. Não, mas eu acho que falta isso, eu acho que falta aquilo. Não, você não acha, colega. Você tem que conversar com quem vai usar isso. Você não faz um produto para você. Esse é o grande problema que eu vejo hoje. Eu não fiz a Trashbox do jeito que eu queria que ela saísse. A verdade é essa. Eu tinha uma ideia maluca de fazer... Eu tava vindo de Ledface, então tinha essa crowdsourcing. Vamos deixar público, as pessoas vão usar, mas eu vou ganhar dinheiro como? Falei, não, peraí. Vamos entender o que é interessante para quem e por quê. Mudou o modelo de monetização, ouvindo os caras. Ouvindo as pessoas. Então eu fiz um produto que não era pro meu umbigo, porque eu achava que era bacana. Eu fiz para que outras pessoas achassem valor e pagassem por aquilo. Então, eu vejo que hoje em dia o que acontece é essa validação, o medo da validação é, primeiro, se encantar com a solução. Não vê o problema, se encantou com a solução. E segundo, não conseguir observar que, isso não é para você, é para o outro. Sabe aqueles brinquedos de criança, de nenê, que tem um cubo, que tem um quadrado, e o cara tenta encaixar uma solução naquele problema e tem que ser o contrário. E pronto, e acabou. Ele começa a viajar que o mundo vai ser... gente, o mundo é esse, não é outro. Do outro a gente vai ver ainda. Você não tem dinheiro de esperar. Não tem. Mundo nem tempo, né? O time é cruel, né, gente? O time, ou você tá no time, ou você não tá no time. Ele come você. Show. E mudando um pouquinho passando aí, fast forward, como é que foi o primeiro relacionamento com a Reclame Aqui e daí essa negociação aí? Menina, eu sempre conto essa história, é muito engraçado. Porque assim, eu recebi um inbox no LinkedIn. Aí eu sempre brinco assim, gente, responda os inbox do LinkedIn. Eu respondi, olha onde eu tô aqui hoje. Eu respondi. E veio uma pessoa conversar comigo,
que era o CEO do Reclame Aqui, que chamava Grupo Óbvio. Então, por isso que eu assustei. Não veio como Reclame Aqui, veio Grupo Óbvio. Eu falei, o que é isso? De onde é esse Vão querer me vender alguma coisa. Pois é. E aí ele me convidou para sentar, para conversar. E nós fomos, eu e o Horácio. Falei, Horácio, acho que eu vou aceitar. Não custa nada. Ele estava perto do Black Friday. Eu falei, pode ser uma boa ideia. Talvez eles tenham muitas informações. A gente podia utilizar isso de alguma maneira. E a gente sentou para conversar junto com o pessoal do Reclame Aqui. E o Maurício Vargas estava junto, presente. E aí ele brincando, do jeito dele brincalhão, falou assim, o que você acha se eu comprar essa Trustbox? Eu falei assim, eu acharia ótimo. Eu acho que ele não esperava a minha resposta. Eu acho que ele desarmei ele. E a gente começou esse namoro. E houve uma empatia muito grande, porque eles não são investidores, eles são empreendedores, roots também, e que na verdade estavam investindo, né? Exato. Então eles entendiam, a gente olhava um pra cara do outro, assim, como que eles entendiam que a gente... tá no mesmo página. E eles davam valor para coisas que os investidores nós não estavam nem aí, e eles davam valor para aquilo. A história de empreender deles é muito legal, é muito parecida com a nossa, desse perrengue de toda hora estar levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo. Então foi muito bacana. Então quando as ideias começaram a bater, os conceitos, o propósito começou a bater, eu falei, gente, é isso aí. Eu falei, Horácio, encontramos. Exatamente. Né? E daí vocês foram, primeiro dessa primeira conversa até realmente efetivar essa... Foram 9 meses. 9 meses. Aí, na verdade, a gente conta muito isso, depois a gente vai falar do perfil no Instagram, a gente conta tudo que a gente errou, né? Já fala agora. Já que pegou, já a gente criou, depois que a gente fez esse exit, a gente criou um perfil no Instagram chamado Foda-se a Piscina de Bolinhas, só que, como a gente não podia escrever Foda-se, era FDS, a Piscina de Bolinhas. E lá a gente tem muito conteúdo legal, sem mimimi, do que a gente errou, né? E a gente errou muita coisa. Muito. Então, assim, olha que a gente já não era um empreendedor de primeira viagem, mas a gente não deu solidez jurídica para a empresa ali. Contabilmente, a gente acabou não também fazendo, hoje eu vejo a importância de você não deixar o seu contador fazer o que ele quiser. Exato. E sim estar junto com o cara. A gente não tinha nenhum dos founders acompanhando o que estava acontecendo. Fazer depois eu vejo. Esse fazer depois eu vejo. E aí o que aconteceu, então? Assim, a gente teve uma due diligence muito pesada, muito. Ela foi muito difícil. Para quem não sabe o que é due diligence, a pessoa te virar do avesso, né? E o meu sócio que cuidou da due diligence, porque a gente se separou, graças a Deus, a gente falou assim, Cleiton, você... quando faz a due diligence, você toca tudo, e ele ficou louco quase com isso, e a gente toca a empresa, senão ela ia afundar. Senão não tinha como, e a definição dele é que é karma, né? Karma, que se faz é que se paga. Então, assim, coisa de... Sabe aquela conta vem. Sabe aquele Mercado Livre que você comprou sem nota, aquele VRVA que você não pagou direito, você embutiu no salário do cara? Cara, tudo isso vem à tona, e por isso que demorou tanto assim, ali foi realmente bastante difícil. Então, hoje a gente advoga muito para isso, cara, dê solidez jurídica. Você tem uma graninha, você vai contratar aqui, 2 devs, isso aqui tá... Hoje em dia tem advogados para todos os bolsos. Contrate um advogado, fazer um contratinho para você, faz isso, faz aquilo. Tem uma solidez jurídica desde o primeiro dia, né? Isso vai ajudar muito depois. Com certeza, com certeza. Muito bom. Agora tem uma pergunta que é mais relacionada a vocês dois, como trabalhando em conjunto, né? Vocês são um casal, né? Eu hoje descobri que a família inteira ainda trabalha junto, né? Todos nós. Nosso filho também. O filho também está trabalhando junto com vocês. Como é que é essa relação? Porque a minha curiosidade é, beleza, deu briga em casa, fechou o pau, e aí, no trabalho, como é que fica? Olha, por incrível que pareça, a gente não briga por coisas pessoais, a gente só briga por coisas de empresa. A gente quebra o pau quase todo dia, só que só profissional. É o contrário, né? Em casa é diferente, em casa a gente briga muito pelo profissional, a gente discute muito, a gente realmente... quebra mesmo o pau, mas assim, a gente tem uma palavra-chave, a gente usa meio uma keyword, assim, quando a gente, né, chegou no limite, a gente fala essa palavra e aí a gente simplesmente para o assunto, para, dali tem um stop, é um safe word, word que é pra, entendeu, parou, entendeu, porque senão realmente, mas a gente leva uma vida muito doida, porque
A gente trabalha junto e a gente está o tempo inteiro trabalhando, fazendo as coisas juntos e pensando, né? Então, assim, quando a gente tem um momento de lazer, um momento família, a gente meio que tem que falar assim, olha, agora saiu desse modo, meio que desliga o interruptor pra gente poder viver uma vida, sabe, saudável, para um restaurante, falar outra coisa, porque é o tempo inteiro. Só pra ter uma ideia do que a gente está falando, a gente empreende juntos desde 97 e tudo fisicamente no mesmo lugar. Exato. Essa semana é a primeira semana, porque assim, na verdade a Tati foi pro 3º andar e eu tô no 6º andar. Exato. É que são 3 andares dando Reclame Aqui ali. Então assim, pela primeira vez em, sei lá, 22 anos, a gente não está trabalhando no mesmo lugar. Ou na mesma mesa, ou na mesa Exato, conjunta, porque a Tati está num andar e eu estou em outro. Estamos em outros andares. Então, assim, foi até engraçado. Nossa, isso, foi. Né? As pessoas começam a rir, falando, nossa, conseguiram separar o casal. Mas tá tudo bem, obrigado. É muito engraçado, Mas a gente tem pontos de vista muito parecidos em muita coisa, mas a gente se cobra. É engraçado porque o empreendedor, ele é muito empreender é uma coisa muito solitária, né? A gente sabe disso. Então, o lado bom da gente estar empreendendo junto é justamente poder fazer isso. Mas o lado ruim sempre foi, por exemplo, que a gente nunca teve, um está empreendendo, o outro está no mercado de trabalho. Sim, sempre foi um bolso só. Sempre foi. E aí, eram as flutuações financeiras. Muito. Quantas e quantas vezes, cara, os dois quase que chorando ali, falando, cara, o que a gente ia fazer? Não sei, não tinha o que fazer, não tinha entendeu? Fazer. Então, assim, era realmente muito, muito complexo. E aí entra o nosso filho, que ele tem hoje 19 anos, então ele nasceu em 2000, em 2000, e a gente... Ele acompanhou todas as flutuações financeiras. A gente falava assim, ou esse moleque vai ser CLT a vida inteira, né? Vai querer fazer concurso público, vai ser concursado e tal. Né? Traumatizado. Ou vai querer ser empreendedor. E ele quis ser empreendedor. Então, aos 14 anos, ele falou pra gente, pai, eu quero ser CTO. Acho que ele ouviu que CTO ganhava muito bem, que estava difícil de achar um CTO. E aí, então, ele foi fazer colégio técnico, fez colégio técnico da Unicamp, Cotuca, e agora entrou em ciência da computação da USP, pai Coruja. E agora ele está trabalhando com a gente, então ele está como desenvolvedor júnior no Reclame Aqui com a gente também. Muito bom. É orgulho. E a gente sempre fala, né? Sempre empreender é o caminho, não tem dúvida. E tem alguma dica para... A gente tem uma empresa que tem um casal no qual está empreendendo. Eu quero ter esse mesmo papo com eles para ver se eles têm alguma safe word aí. Precisa. É bom ter. Mas tem alguma... Além da safe word, tem mais alguma dica aí, alguma coisa que vocês poderiam compartilhar? Tem que respeitar muito o espaço um do outro mesmo, tem que respeitar. Eu acho que uma das coisas que deram certo na gente, que realmente assim, quando o Horácio era o CEO das startups que ele criou, eu era sempre a pessoa que abria as portas para ele. Então eu conhecia pessoas, sempre tive essa facilidade de conhecer pessoas, de fazer amizade fácil, de fazer contato com as pessoas. Então eu sempre respeitava esse espaço dele e valorizava esse espaço dele. Sempre eu tinha oportunidade de conhecer alguém, eu já colocava ele, olha, conhece tal pessoa, vai falar com tal pessoa, fazer apresentação e tudo mais. E quando foi ao contrário, quando realmente ele precisava continuar, finalizar esse processo dele de Ledface e eu tive que realmente assumir a ideia de Trustbox e seguir adiante, ele respeitou muito meu espaço, o que é difícil, porque ele poderia muito bem eu ter feito toda essa parte de validação e na hora de assumir um compromisso de CEO e tudo mais, pôr a cara a tapa, ele falou assim, não, agora eu assumo porque eu tenho experiência. Não, ele falou, não, vai lá, você e segue, quebra a sua cara também, faz as coisas darem certo e errado, mas aprende. E foi muito positivo isso. Então, assim, tem que ter muito essa coisa, onde é um momento do casal, onde ele vai fazer isso e ela vai fazer tal coisa, essa troca, né, essa parceria, é muito mais do que você falar de amor ou qualquer outra relação, é parceria mesmo. Então você vê o outro como seu parceiro de negócio, de quem tem o skill melhor, quem vai primeiro. Acho que tem que sentir um binômio mesmo, né? A gente sempre, acho que a grande força nossa sempre foi essa. A gente nunca se sentiu individual. Não. Então, durante as 2 primeiras startups, eu era o CEO, eu brilhava, dava entrevista em tudo que é lugar, tal. Quando chegou na Tati, foi tudo a Tati. Exato. E eu passei para segundo plano, era operações, e todas as matérias eram para cima da Tati, tudo era a Tati, que fazia as palestras, tudo a Tati. E tudo bem, sem problema algum, porque na verdade era um revezando com o outro. Exato. E principalmente naquele momento a Tati era a melhor pessoa para isso, então é ela que tem que fazer. Então a gente sempre se chegou como realmente, não é só casal, como a Tati falou, no sentido de amor, isso e tal. E sim, cara, vamos usar o que a gente tem hoje, que um unfair advantage, uma vantagem competitiva, os outros não têm.
Os outros estão empreendendo solitariamente, a gente está junto. Então vamos usar isso para cá. Então ele sempre foi muito forte. Isso é importante. A gente fala que a gente é parceiro de truco, então ele já sabe quando já sabe os sinais. Já sabe, se ele errou, é azar dele. E a gente sabe que a gente é forte junto. A gente é muito forte junto. Isso a gente sabe. Então a gente já saiu de muito perrengue, muita coisa junto. A gente sabe que se a gente pega e de repente o ego é uma merda, né? Então se a gente começar com um eguinho aqui, eu tô brigando mais, aí ferrou, aí não tem como. Aí não vai. Poxa, aprendizados super válidos para sociedades que não com são certeza. entre casais também. Imagina, mais ainda. A mesma coisa. Porque a gente tá falando de relacionamento humano, a gente não tá falando de relacionamento de sentimento, de qualquer coisa, é humano. Então as pessoas, se ela quer realmente ter uma parceria com uma outra pessoa, ela tem que respeitar e tirar esse ego da jogada. É realmente parceiro de jogo. Então assim, se ele tem um skill X, Y, se ele sabe fazer tal coisa, deixa ele vai na frente. Ele é a melhor pessoa para fazer isso. Exato. E cachorro de 2 donos não come. Quando a Tati foi a CEO, para mim no começo foi difícil, porque assim, eu tinha mais experiência do que ela. Aliás, eu acreditei mais na Tati como CEO do que eu. É verdade isso, né? Ela não acreditava nela, eu acreditei nela. E foi sensacional. E assim, não tem jeito. Ela tinha que decidir as coisas. E a gente quebrava o pau justamente por isso. Porque ela falava assim, não, a gente tem que ir para a esquerda. Ela falava, não, para a direita por causa disso. E aí no final, a última palavra era dela. E cara, bora lá, vamos acreditar. Eu acho que, eu vejo muitas startups que ainda não decidiram, principalmente quando são 2, 3 amigos, por exemplo, que estão fazendo ali, não tem um CEO efetivo. Isso é um grande problema. Sim. Você tem que ter um cara ali. Agora, é o que eu sempre falo, é que nem o primeiro-ministro da França. Ele é primeiro-ministro enquanto ele acerta mais do que erra. A partir do momento que ele começar a errar, acerta, tchau, acabou. Mas espera aí, se vocês 3 que começaram, elegeram um João para ser o CEO, vocês têm que dar um voto de confiança nesse cara. Deixa ele tomar as decisões e fazer as coisas que tem que fazer. É isso aí. E uma coisa que eu complementaria e que eu vejo bastante nos empreendedores que a gente acaba se relacionando é que, no caso de vocês, como é uma união, vocês não se veem como alguém querendo prejudicar o outro. Sim. Né? E por vezes empreendedores que são sócios, eles veem que às vezes uma tomada de decisão errada por uma parte é interpretada como, poxa, quis prejudicar ou quis fazer alguma coisa negativa. Eu acho que porque você não dá ao outro a chance de, você não consegue dar esse espaço de ouvir a opinião do outro. Eu acho que quando você confronta várias opiniões diferentes, você enriquece o seu discurso, você enriquece o que você vai, a sua decisão. E eu vejo que esse é o problema. O problema é que as pessoas acabam vendo que essas decisões, elas tinham que ser tomadas por mim. Não, talvez outra pessoa tinha uma solução muito melhor, uma ideia muito mais bacana, uma coisa que ia dar muito mais certo, e por causa de ego, de achar assim, não, mas eu sou o CEO, não é? Não. Mas não é só ego, porque no começo eu lembro que foi muito difícil para mim, agora eu tô lembrando aqui, e foi muito difícil, porque assim, eu era o CEO, de repente não era mais, então era a Tati. E apesar de ser outra startup, você entendeu que, cara, não era mais, era a Tati. E a Tati começou a fazer coisas que eu faria diferente, mas dava certo. Exato. E para mim foi muito difícil entender que não era porque ela estava fazendo de uma maneira diferente da minha que não ia dar certo. Ou que era errado. Que era errado. Não, ela fazia de outra maneira completamente diferente e dava certo. Exato. Que legal. Então, chegava no mesmo resultado. Temos de sociedade, é complicado, porque eu vejo muita gente fazendo sociedade. Acho que todo mundo se preocupa que os valores sejam parecidos e tal. Mas as pessoas esquecem que não é só isso. Eu acho que você tem que ver qual que é o momento de vida daquela pessoa. Né? Porque às vezes, bora fazer a gente numa sociedade, beleza, eu tô pilhadaço e tal. E você tá no momento da sua vida, não é que você é preguiçoso, você simplesmente quer um momento mais sombrio, água fresca. Não vai dar certo. Não é o mesmo objetivo. Não é o mesmo objetivo, não tem a mesma vibe ali, a mesma energia naquele momento. Talvez em outro momento você tenha, mas pode ser uma pessoa, um puta de um amigo, mas não um sócio. Ou ele é uma baita de um profissional bacana, mas ele não está no momento para poder estar fazendo isso com você, se dedicando a isso que você precisa. Ou não tem um perfil empreendedor. Ou não tem um perfil empreendedor. Também acontece muito. Muito bom. Vamos passar para o próximo assunto que a gente já alinhou aqui para discutir, que é sobre vendas. Vocês são craques em inside sales, que eu estou sabendo aí. E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho do conhecimento de vocês, né? Hoje a gente tem, a gente tem um monte de terminologia sobre isso. Eu queria que vocês dessem uma breve explicação aí rápida sobre o que é, primeiro, inside sales, inbound, outbound, enfim, essas nomenclaturas aí que o pessoal às vezes se perde de tanta coisa que tem. É verdade, tem bastante coisa. Bora lá. Bom, vamos lá. Inside Sales é uma evolução radical do telemarketing, ou seja, você
pegar o telefone, pegar o WhatsApp, Skype, Hangout, Meet, o que seja, Zoom, e você conseguir fazer uma venda não presencial. Né? Você conseguir, isso barateia muito, facilita, isso escala muito melhor, tá? O grande, e aí você tem dois tipos basicamente de como chegam os leads para você, uma é inbound e outro é outbound, né? No inbound você normalmente gera um conteúdo de qualidade, esse conteúdo, todo mundo aqui já baixou um e-book, teve que responder lá, colocar o e-mail e tal, isso gera um lead que vem então para Inside Sales para alimentar o funil de vendas, tá? Eu sou extremamente fã de outbound ali. Outbound é quando você tem que pegar o telefone e ligar, tá? Há todo um debate se é cold call ou não, para mim isso é semântica, não importa. O que é importante o que eu acho um absurdo e eu vejo N vezes, infelizmente. Você vai conversar com um cara, o cara é CEO de uma startup, você encontra ele 3 meses depois, e aí, cara, faliu, fechou tal. E ele não tirou a bunda da cadeira e tentou outbound. Tá? Então, se você é CEO de uma empresa, de uma startup e não está funcionando, você tem que fazer whatever it takes, você tem que fazer tudo, como diz o Paul Graham da Y Combinator. Cara, no começo, faça coisas que não escalam. Né? Então vai lá, eu tenho uma boa notícia para você, funciona, né? Então você vai agora, cara, é elegante? Talvez não. É quebrar pedra outbound, né? E hoje em dia tem metodologias para isso, né? A Trashvox tem um antes e depois com o Predictable Revenue. Sim. Antes do Predictable Revenue, o que a gente fez? Durante um ano, a gente pegou e contratou, né, sem dar nomes, mas a melhor empresa para gerar conteúdo, né? Ali, o e-books, tal, a melhor empresa para poder gerenciar o funil de leads, tal. E parecia que aquela maquininha lá era só... Era vencedora. Vencedora, lei do engano. Só contando dinheiro. Exatamente. Só veio coisa torta, né? Lei de torta. Então, assim, a gente teve que pegar o outbound, né? Sim. A gente sempre fala de uma frase de um campeão mundial chamado da Maravilha, que ele fala, não existe gol feio. Feio é não fazer gol, né? Então, cara, bora, você tem que pegar o lead lá, ligar, você vai ligar. Então, fundamental, Predictable Revenue, receita previsível da Aaron Ross, que era da Salesforce, né? É uma metodologia que já tem alguns anos, em termos de internet, até que é bastante tempo, mas assim, cara, é a Bíblia que você tem que ler se você quer fazer, se você tem uma startup B2B, você tem que ler o Predictable Revenue, receita previsível, né? Acho que não existe outra maneira de fazer hoje em dia o negócio dar certo se não for por essa. Eu realmente, assim, a gente, durante muito tempo, hoje eu trabalho, na verdade, no Reclame Aqui, eu sou líder de pré-venda, né, toda a parte de pré-venda. E eu vejo muito que a gente acaba se acomodando quando a gente trabalha muito com inbound. Porque inbound, tudo que vem pra gente vem mastigadinho, na verdade, em tese. Vem mastigadinho, o lead vem mastigado pra gente. Então, é uma levantada de mão, alguém que fez fez um score para ver como se tinha realmente perfil e veio pra gente. E isso acaba fazendo com que a gente não corra atrás, né, não busque conhecer um pouco mais essa pessoa, que no outbound você é obrigado a fazer isso, né? Você é obrigado a conhecer essa pessoa, ter um link com ela, né, conversar e saber e ter essa cadência de você estar constantemente falando com ela, tendo um FUP para poder saber o que ela está pensando, ou se realmente vai sair o negócio ou não vai sair. Então eu acho que é muito complicado. Eu sou muito, assim, óbvio que eu trabalho, sei que muitos desses leads que vieram de inbound acabam dando certo, mas eu acho que ainda assim, acaba sendo por sorte mesmo, essa que é a verdade, porque você tem que ter para você gerar um lead que realmente inbound, que realmente funcione, tem que conhecer muito da sua persona. E hoje o que eu vejo na maioria das startups é que você não conhece quem é a sua persona, você não fez a sua tarefa básica de saber quem é o seu cliente. Não, porque todo mundo foca na persona. E na verdade é uma tríade, né? Como o Guilherme da Atração Online sempre fala, persona, dor e momento. Exato. Ninguém tá nem aí pra dor e momento. Exato. Então esse é um problema. A gente brinca, é uma brincadeira, lógico, a gente fala que o pessoal de inbound é tudo no telinha, leitinho com pera, né? Mas o fundo de verdade que tem essa brincadeira é assim, uma equipe que faz inbound não consegue fazer outbound. Ele está acostumado com o passarinho com a comidinha na boca, não consegue fazer. O perfil da pessoa é diferente. Ele realmente é uma pessoa até mais introspectiva, porque como ele não tem necessidade de ter esse relacionamento com você
né, por telefone, por áudio, porque quer que seja, ele é até mais introspectivo. E aí você não consegue transformar. Essa coisa de falar assim, vou transformar uma equipe de inbound em outbound. Não vai. A gente ajudou 2 ou 3 startups que estavam com esse problema, secou a fonte de inbound, eles queriam tal, e cara, nas 3 a gente fez assim, vamos contratar uma outra equipe que vai ser outbound. Porque não dá para transformar pessoas de inbound, é muito difícil. É muito difícil mesmo. E é legal comentar que são estratégias que têm um timing totalmente diferente, né? Então, para quem está começando, principalmente para gerar um resultado com o inbound, é médio a longo prazo. Eu fiz essa besteira na Trustivox. No começo, logo depois que a gente começou a trabalhar, que tudo começou, a gente começou a ter sistema e tudo mais, a gente falou, vamos para o inbound, que inbound eu acho que vai ser o negócio pra gente, conteúdo, a gente tem um conteúdo bacana, é um assunto muito rico, confiança, review, tem propriedade para escrever. Podia fazer isso, começamos a fazer isso. Menina, um ano inteiro patinando, feio, por quê? O meu cliente, né, que seriam os e-commerces, o gestor do e-commerce, a pessoa, o gerente de marketing, ou quem quer que seja, trabalhava dentro do e-commerce, ele não lia conteúdo. Ele não tinha esse tempo. Exato, então ele não tinha. Então imagina, eu gastava, investia um tempo danado para poder criar esses assuntos, buscar esses assuntos, gastava um tempo danado para poder produzir esse conteúdo, porque ele tem que ser bonito, tem que ser visível, tem que ser. E não vinha, e vinha 1, 2, 3 cliques, e gente, eu falei, meu Deus do céu. Aí você entrava em contato com essa pessoa para saber que ele baixou o e-book, e você baixou por quê? Não, porque eu achei bacana o layout que você fez. Eu falei, nossa senhora, o que eu faço? Depois de um ano, a gente faturava R$5.000 ali mês, estava completamente perdido, acabando de dinheiro. Eu gastei muito mais do que eu gerei. E o outbound, acho que a grande sacada que a Tati teve, que foi muito bom, é assim, vamos investir em PR, e outbound. Sim. Para que quando a gente liga, as pessoas saibam quem a gente é. Elas já tinham me visto em algum lugar, né? Então eu não ia depender da minha força de produção e principalmente de divulgação do meu conteúdo. Eu espalhava de uma outra maneira, e na mídia. Então a mídia me conhecendo, a mídia eu estando estampado na mídia. Eu lembro até hoje, não lembro onde era o café, mas eu lembro. Onde a Tati falou assim para mim assim, cara, na hora que a gente sair, no Globo, na Gazeta X, sabe, em todo o jornal, no Estadão ali, tal, e no Valor Econômico, lembra que você falou do Valor Econômico? Acabou, aí a gente vai poder atacar, e dito e feito. Foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro quando saiu meia página com a foto da Tati enorme no Valor Econômico, e cara, todo mundo, os e-commerce liam aquilo. Então ali, não gera lead, tá? Não gera lead, mas é awareness, e aí o outbound funciona mais fácil, porque quando você liga pra pessoa, tal. Então pra gente, no caso, a assessoria de imprensa foi fundamental. Foi. Bom, muito bom. E já pegando o gancho, na semana passada essa semana na realidade, o Diego Cordovez, ele publicou um episódio com o Mark Roberge, que é um dos principais gurus aí também de vendas, autor, que ele falava sobre a escalar prematuramente a sua venda. Scaling, sim. Né? E eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho. Vamos pegar uma situação, um cenário no qual a gente vê muito aqui com os nossos empreendedores que a gente mentora, que beleza, estou no começo, estou validando esses primeiros clientes, né? Estou ainda conhecendo eles, identificando o perfil deles. Qual que é o primeiro passo? Né? Então, o que eu faço nesse momento para depois eu pensar em começar a estruturar uma equipe, começar a estruturar a minha máquina de vendas aí para construir a máquina de vendas para escalar? Acho que não tem receita de bolo, né? Lógico. Mas o que eu faria, o que a gente fez e faria, seria mais ou menos assim. Primeira coisa, é muito importante que ele entenda que a venda que ele vai fazer da proposta de valor dele é uma venda consultiva. Não é uma venda que a gente chama de empurrativa. Hoje em dia existem frameworks para isso, né? Então antigamente tinha o Bunch, hoje se você lê o Predictable Revenue, você tem que ler sobre o GPCT. Tá? O GPCT, Goals, Plans, Challenges and Timeline, né? Objetivos, planos, desafios e tempo, timing, né? É um framework criado há uns 5, 6 anos pela HubSpot, então ele é perfeito para Inside Sales e basicamente, para vocês entenderem, no primeiro call, você quer saber da dor do cliente.
Você não fala da sua empresa. Você quer genuinamente entender qual é a dor e se você consegue ajudá-lo com aquilo, tá? Exato. Então, a primeira coisa é o empreendedor tem que entender isso para poder orientar corretamente o departamento de vendas que ele vai estar fazendo nisso daqui. A segunda coisa, para mim, na minha cabeça é, normalmente o empreendedor, ele sabe, ele é um bom closer, ele é um bom cara que vai lá e fecha. Por quê? Porque ele já tem que fazer pitch, tem que captar, então ele sabe falar ali e tal. Mas normalmente ele é um mau prospectador. Eu, por exemplo, eu me acho um bom fechador, o Tati também fechou N coisas grandes, mas prospectar, eu tiro o chapéu para prospectador. Porque o cara tem que ficar o dia inteiro levando não, depois ele sai para o almoço feliz da vida. Eu não sei fazer isso. É difícil. Então, o que eu falo? Você começou agora uma startup, tem 2 ou 3, contrata um prospectador. R$2.000, R$2.200 CLT, você vai contratar um prospectador. Com certeza. Contrata um prospectador e você vai fazer o papel do closer. Esse cara vai ligar, vai fazer todo o primeiro passo, vai agendar, vai encher sua agenda. Hoje, no departamento da Tati, são quantos? Não? São 9. 9 pessoas, eles têm como meta 4 agendamentos todo santo dia e eles estão batendo meta. Então, um closer que você contratar, vai te colocar 3, 4 pessoas para o dia seguinte, e aí você vai aproveitar essa venda para também validar. Porque você ainda não tem market fit, né? Então você tem que ir validando qual é a proposta de valor mais vencedora, quais são as objeções que você vai estar fazendo isso, entendeu? E você vai então estar mapeando isso, até você encontrar realmente, cara, o que o cara está enxergando de proposta de premissa básica, né? É o que eu sempre falo, um cara que compra um Mac, a premissa básica dele normalmente é UX, é a experiência que ele tem com aquilo. Tá, a experiência, um cara que compra Linux, ele quer free software, ele tá nem aí se a UX é boa ou não tá. Um gamer que compra um PC para jogar, ele não tá nem aí se o Mac, se o Windows dele não tem boa UX ou se não é free software, entendeu? Então, assim, qual é a premissa básica do teu cliente ali, né? Uma vez que você descobriu tudo isso, você fica mais perto do market fit para montar uma maquininha de venda. E vocês, no início da TrustVox, passando a parte de inbound, né, que você comentou que não foi muito bem sucedido, né? Quando vocês começaram a fazer outbound, até mesmo para fazer essa pré-venda, fazer esse trabalho de SDR, como é que vocês definiram quem vocês iriam prospectar? Ou vocês falaram, poxa, vamos prospectar todo mundo e depois abrir o funil e depois fechar? Ou vocês já foram com um negócio mais focado? Nós fizemos inicialmente uma coisa muito doida, que eu vejo pouca gente fazer. As nossas listas de contato, elas eram feitas, na verdade, fazendo um score. Então a gente sabia que algumas plataformas, que são plataformas que nós éramos integrados, plataformas de e-commerce, eram plataformas que pra a gente tinha os clientes ideais que nós gostaríamos. Legal. Então o que nós fizemos? Nós fizemos um crawler onde a gente encontrava a imagem dessas plataformas estampadas no final, no rodapé do site. Colocava assim, Powered by e o nome do logo ali. O que nós fizemos? Fizemos um crawler onde a gente pegava todas essas imagens, esses sites, esses e-commerces, a gente jogava isso no Alexa Rank para saber qual era o Alexa Rank. Por quê? Nós sabíamos que alguns clientes que nós já tínhamos tinham um Alexa Rank X. Então, os que a gente jogasse ali, a gente ia fazer uma média. A gente criou um padrão. Né? A gente criou um padrão, então esse padrão era... Então, esse cliente, ele tem tanto de Alexa, ele tinha tanto de score, então ele podia pagar tanto, ou dar uma mensalidade nossa. Então, a gente meio que fez Você já tinha um cálculo. É legal falar só, para quem não conhece o Alexa é um site que você consegue colocar o domínio e você consegue ver várias informações, como views. O Alexa é da Amazon, tá? Então é um site bem legal. E pra gente ficou sabendo, obviamente vendo os clientes que a gente já tinha. Então, um cara que tem um Alexa de tanto, ele tem normalmente tantos pedidos. Então, um Alexa de abaixo de tanto não nos interessa. Não é que ele não tem endereçador. Exatamente. Então, a gente conseguia criar listas automáticas que já vinham basicamente pré-qualificadas pra gente, né? E aí, logicamente, aí era o trabalho do AM de pegar o telefone e correr atrás da informação mesmo. E aí é um relacionamento que, na verdade, ele tem que, na verdade, ser uma pessoa com uma cultura muito boa,
porque ele tem que conhecer muito sobre essa empresa, muito sobre o mercado, ele tem que ser extremamente simpático, né, porque ele vai ter que ter um rapport com essa pessoa, né, ele vai ter que se conectar com essa pessoa, ele não pode chegar e falar, oi, eu sou da Trustvox, quer comprar um, não é, ele vai ter que ter esse jeito de fazer e ser muito determinado, porque não é numa primeira ligação, né, ele precisa fazer essa cadência, vai amadurecendo esse contato, vai amadurecendo essa proposta. Só para ter uma ideia, a média nossa para fechamento são de 5 a 7 follow-ups, ou seja, FUPs, né? Ou seja, se você desistir no quarto, você ligou 4 vezes e desistiu, você perdeu. Você perdeu o cliente. Entre o quinto e o sétimo o cara fecha. Não tem jeito. Qual que é o ciclo de venda médio de vocês? Depende do tamanho do cliente, né? Tem cliente, a gente tem vários planos, tem clientes que fecham dentro do mês, e isso vai até 9 meses, dependendo do tamanho e complexidade. O número de pessoas que eles envolvem, às vezes, para decidir uma contratação de uma plataforma, aí tudo depende. E até nisso se reflete o comercial, a estratégia de vocês. Né? Com certeza, com certeza. Beleza, vamos lá, construindo essa narrativa. Primeiros clientes fechados, uma persona aí definida, talvez não a melhor possível, mas bem perto dela. Tem um SDR aí fazendo call para todo mundo, alimentando o pipe aí para um closer. Como é que estrutura agora essa equipe comercial? Seja ela em etapas, funil, pessoas, ferramentas, enfim, estou jogando vocês na fogueira. Qual é a experiência de vocês? Mas é isso mesmo. Eu acho que, então, assim, a primeira, não sei se ficou claro, mas para deixar bem claro, esse primeiro SDR junto contigo, empreendedor, muito mais do que vendas, é um aprendizado. Então, você vai aprender. A semente do que vai ser o seu futuro. Exatamente, cara. Com isso você consegue ver coisas básicas. Vou dar um exemplo de coisa básica. Eu chego pro cara e falo, cara, fala do pitch da tua startup. O cara fala, qual é a proposta de valor? Ele fala, lindo. Agora vamos junto aqui abrir o teu site. Cadê a proposta de valor aqui? Você não enxerga. Quando você começa a vender, isso automaticamente sai, pula, né? Que há um desalinhamento de expectativa aqui quando o cara entra no teu site. E só complementando, geralmente os empreendedores focam na funcionalidade do que no resultado. Ele só está vendo o encantamento com a solução dele, não a dor. Ele não vende o conceito, não vende a dor, exato. Uma vez então que você aprendeu isso, e aí entra também o ferramental. Por exemplo, você tem que ter um CRM, tem CRMs para todos os bolsos hoje, né? Isso é importante. Então, hoje a gente usa o Salesforce. No começo, eu recomendo o Pipedrive, por exemplo. Tá? A gente tem um monte, tem o Agendor, tem o Pipedrive, tem outros ali, mas assim, você consegue ver um Kanban, você consegue acompanhar os passos. E vai levando, né? Principalmente, se você quer ter uma máquina de vendas um dia que honre esse nome, você vai ter que aprender a atualizar o CRM em tempo real. Isso não é mais uma perfumaria, não é. Ou você consegue ou você não consegue. Exato. Porque quando você tiver 10, 20, 30 pessoas na tua operação, o que vai determinar se cada lead vai avançar ou não vai, ou se você vai demitir o lead, o que cada um dos caras tem que fazer naquele dia, é o Pipedrive, é o Agendor, é realmente aquele CRM, tá? Então, assim, e é muito difícil se você não colocou isso na cultura da empresa, depois passar a acontecer. Então, uma vez que está tudo bonitinho, não tem nada vermelhinho ali no pipe e tal, bonitinho e tal, legal, aí está na hora de começar a crescer. E aí você vai ver, por exemplo, para a gente mais ou menos é um SDR para um closer. Tá? Tem gente que consegue com um SDR colocar 2, aqui aí depende do business, né? Outra, pra gente, a gente testou 3 etapas e voltou para 2. Tem gente que tem uma etapa só no funil, então assim, de pessoas. Então, depende de cada um. Acho que 2 é o que é a solução bacana. Solução interessante. Quando você diz 2, seria o SDR e a pessoa que vai fazer o fechamento. Antes a gente tinha o SDR, que era o cara que fazia a prospecção, tinha um cara que fazia o desenvolvimento e depois o fechamento. Hoje o cara que faz o desenvolvimento e fechamento é um só. Ele juntou. É um só que ele faz ali. E pegando esse gancho, eu imagino que vocês têm sub-etapas dentro de cada uma dessas macro-etapas, ou não necessariamente? Me dá um exemplo. Na verdade, não é uma sub-etapa. O que a gente chama isso, que você chama de sub-etapa, pra gente é o que a gente chama de cadência. Porque ela precisa como se fosse uma música, ela precisa ir, né? Ela tem um ápice, depois ela desce, ela tem que ir até o fim.
Legal. Então essa cadência é importante, de você saber em quanto tempo eu tenho que falar com qual pessoa, o que eu mandei da última vez, o que eu preciso lembrar. Eu tenho matemática. Né? É matemática. A gente brinca, é uma caldeira, é um trem a vapor. É carvão que você vai pondo As e pessoas sai falam muito ali, toque e vapor. de vendas, que vendas é sorte. Mas hoje em dia, com tudo que a gente usa de técnica, a vendas é disciplina também. Então você tem que ter essa disciplina, além de toda a parte simpática, você tem que ter uma disciplina. Então você tem que saber quanto tempo você vai fazer essa cadência, o que você vai falar, quais são os materiais que você compartilhou, o que você vai fazer. Quando você vai dar um follow-up. Quando você vai dar um follow-up, entendeu? Quando você vai falar tal coisa ou não, quando você vai envolver marketing para te ajudar nesse processo. Legal. Você precisa entender. Tem muita coisa legal. Você falou do Cordovez, o Cast for Closers, tem um conteúdo sensacional. E o próprio Receita Previsível que vocês comentaram tem um beabá disso tudo. Eu até hoje eu continuo consumindo esses conteúdos. Mesmo trabalhando no dia a dia, revisitando, porque a gente viu no comecinho de Trustbox e hoje a gente vê que a gente precisa de novo voltar para os livros para poder justamente estar atualizando isso, né? É outro momento, né? Então... Legal. E a questão de... eu entrevistei o Rigonati aqui e ele adora playbooks, né? A questão de começar a formatar playbooks, né? Seja de SDR, seja de Closer, do processo como um todo. O que vocês indicam? Vocês já fizeram isso? Confeccionaram isso? A gente tem playbook, mas eu confesso, a verdade é que a gente deveria estar melhor nisso, eu acho, tá? Playbook ele é fundamental para você poder escalar a equipe, poder realmente aumentar a cara de 10 para 20. Sim. Os playbooks são importantes, tá? Sim. Onde que eu acho que eu não sei se a gente falha ou talvez eu teria que falar com outros empreendedores para ver isso aqui. A gente nunca consegue uma máquina azeitada e que ela continue azeitada sozinha, tá? É incrível. Eu comparo muito com um jogo de futebol. Você tem aquele craque fazendo gol e de repente ele para de fazer gol. E você pergunta, cara, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, mas ele parou de fazer gol, tá? Então assim, aqui é a mesma coisa. Você vai, tá tudo lindo, maravilhoso, funcionando bem. Vou pra praia. Não vá pra praia. Por quê? No mês que vem, no mês seguinte, a venda cai 50% sem que aconteceu nada, tá? Então, assim, comissionamento, por exemplo. Comissionamento é quase magia negra, né? A gente fez um estudo, a gente pegou e falou com 12 empreendedores top, caras muito bacanas, Diego Gomes da Rock Content, o Eric Santos da RD, 12 caras nesse nível, e perguntamos como era o comissionamento deles. 12, eles falaram 12 coisas diferentes. Dá para fazer um e-book só de então, gente, não dá para saber. Então você tá assim, o que você vai colocar no seu playbook nesse sentido, né? E a outra é a evolução do discurso que você está o tempo todo evoluindo ali. Então, assim, lembra quando lá atrás o pessoal usava, antes de startups eles usavam um plano de negócio. Aí quando a gente começou a falar de modelo de negócio, a gente encheu o peito e falava assim, o plano de negócio já nasce obsoleto. O playbook já nasce obsoleto, tá? Então, ou você tem um playbook e você tem uma prática de estar o tempo todo revisitando esse playbook, ou você vai ter um negócio lá que vai ser um elefante branco, tá? É difícil, porque o dia a dia acaba te consumindo essa coisa. Se você realmente for uma pessoa disciplinada, de deixar toda a parte do seu funil ok, você não vai ter tempo de fazer o seu playbook. Não vai ter tempo. A verdade é essa. Porque o dia a dia faz com que... Você faz e não você te consome. É muito dinâmico, né? Ou você para por uma coisa, você faz outra. Por aí. Muito bom. Nesse momento a gente começa a ter um nível de governança da equipe de vendas maior, né? Muito. E nesse sentido a gente volta para as métricas que são extremamente importantes e que muitos dos empreendedores acabam não se dando... É fundamental. Tem duas coisas que são fundamentais nessa brincadeira. É olhar os números e ter a equipe, ser próximo da sua equipe. É importantíssimo isso. O que vocês já aconselham nesse momento? Beleza, eu já tenho essas duas áreas, SDR e Closer estruturadas, já tenho equipes aqui. Até se vocês puderem compartilhar um pouquinho de como é que é na Trustbox, o que vocês já acompanham de métricas em cada um desses momentos? Eu acompanho todo santo dia. A gente tem uma planilha, né? Hoje ainda é na planilha. Essa parte de pré, ela tem um gap, né? Ela tem um gap. O Pipe Drive não é para pré. Não
Parece que o MeTime tem lá uma solução, mas eu não conheço. Mas assim, todo mundo está fazendo negócio uma vez que é lead, mas o pré não tem uma ferramenta. Eu tenho uma planilha onde todo santo dia eu me debruço nela e ela está atualizada porque lá, tanto na Trustbox agora que está debaixo do guarda-chuva Reclame Aqui, a gente usa o Salesforce. Então todas as informações que a gente atualiza obrigatoriamente no Salesforce, ela vai para essa planilha. Mas por que eu escolhi a planilha? Porque eu quero ter essa visão mesmo do dia a dia. Então eu tenho uma visão do dia a dia. No Salesforce ela é um canhão aquilo, né? Então é muita funcionalidade, muita coisa. E eu quero ver assim no detalhe, assim, quantas ligações foram feitas, quantas qualificações, quem foi que qualificou mais nesse dia, qual foi o valor das propostas que foram, inbound, outbound, quanto foi, quanto que a gente está mais perto da meta, quando a gente está mais longe da meta, quanto ao forecast. Então esses detalhes eu olho todo santo dia. Eu acho que essa coisa por que eu falei da proximidade? Porque todo santo dia, eu sei que é difícil, porque principalmente quem é líder e tem milhões de coisas para fazer, mas todo santo dia você conversar com a sua equipe. Então a gente faz um daily. Então daily é meio que obrigatório. Você pegar meia horinha, 20 minutos, meia hora da sua equipe, parar e perguntar para eles quais foram as ligações de ontem, quais foram as marcações, se teve no show, em alguma reunião, o que é que você está trazendo, quais são as propostas. Exato, quais são as propostas que foram feitas, quais que estão engatilhadas, se precisa de ajuda, se precisa de alguma coisa, se precisa de um e-mail, de alguma solução, de alguma coisa que vai vir, e você também se comunica com ele. Então você consegue, se você tem essa frequência de estar perto deles, você vai começar a ver alguns gaps, você vai enxergar os gaps. Gap de um que talvez falte de treinamento técnico, de outro que talvez o discurso dele não está alinhado, de outro que mandou material, mas não deu full. Então você começa a prestar atenção nesses detalhes. E é nesse momento que você presta atenção nos detalhes que você vai corrigindo, vai fazendo. Por isso que o playbook fura, porque nesse momento você já mudou alguma coisinha. Então você não é mais como como ontem, já é outra coisa, é uma outra história. E você vai adequando, vai vendo o que é cada coisa, quem que você precisa trazer para perto, quem tem que fazer. Por exemplo, outra coisa que a gente acaba deixando muito de lado, talvez por causa da urgência também, são os treinamentos. Então, treinamento sobre produto, treinamento sobre discursos, treinamento... Reciclagem. Exato. Hoje mesmo nós fizemos um treinamento sobre isso, sobre objeção. A gente precisa colocar isso na mão de um vendedor, ou de um AM, de um SDR. Qual a objeção? Ele encontrou uma parede ali. Como que ele faz para pular essa parede? A gente não pode deixar falar assim, cara, você não pulou essa parede? Não, você tem que dar argumentos para eles, tem que dar motivos para eles, tem que dar um ponto de vista diferente para ele. E é isso que a gente tem que fazer constantemente. Pega aí na sua semana o dia mais tranquilo de ligações, de que você possa envolver toda a sua equipe, põe todo mundo sentado numa sala, põe um café gostoso ali e põe ele para conversar e apresenta alguma coisa, começa a discutir, abre a discussão para todo mundo, porque um vai ensinando com o outro, um vai aprendendo com o outro, e você tira também essa coisa do vendedor que acha que aquilo é só dele, né? Que aquele lead é só dele, que aquele contato é só dele. Você integra todo mundo, você faz a sensação de equipe. Porque às vezes em equipe de vendas o que acaba acontecendo é que ela não é uma equipe. Ela é um jogo Cada um contra o outro. É um jogo de trono. Ali é um jogo de trono. Eu vendi mais, eu fiz mais. E o que você precisa fazer é todo mundo ir. Todo mundo. Óbvio que vai ter gente que desenvolve melhor em algumas coisas, mas você tem que levar o todo. Senão não é equipe. Não é equipe, então você desiste, vai ser um matando o outro, literalmente. Então, e tem mais algum ritual legal que você comentou sobre isso, que vocês têm a daily? Tem mais algum ritual, alguma rotina que vocês façam de encontro, de reuniões? Grito de guerra. Grito de guerra. Nós fizemos grito de guerra. É muito positivo, é muito... Você é uma besteira, bobo, mas não é. Não é bobo. Não é. É o tipo de coisa que você fala, tá bom, mas grito de guerra, a gente tem essa canção comum de todo mundo, quando a coisa tá apertando, a gente já começa senta e começa a fazer o grito de guerra, bater na mesa, cantar. É muito importante isso, porque você fala assim, mas como assim é importante uma coisa? A pessoa começa a ter uma energia, ela tá parada, estacionada, de repente... Tem uma coisa que a gente faz que é super importante, que eu falo os feedbacks one-to-one. Também. Isso é super importante. Também. Então, assim, são dois tipos de feedback, desenvolvimento pessoal e técnico. Então, por exemplo, a Tati ouve as gravações das ligações e, cara, ela pega, não é caçar as bruxas de maneira alguma, cara, o que eu posso te ajudar ali? E também na parte de desenvolvimento pessoal. Então, assim, isso é legal. Isso pouca gente faz. Hoje,
principalmente para a molecada que está ali, que está trabalhando, é muito legal trabalhar com o empreendedor X, trabalhar com o empreendedor Y, eles aprendem, eles absorvem. O Jack Ma da Alibaba fala, né, cara, procura um líder e siga esse cara. Então hoje, por exemplo, lá no Reclame Aqui, eu estou mentorando 3 pessoas que vieram procurar, cara, eu quero me desenvolver pessoalmente e tá aí, a gente vai mentorar isso. Isso é um asset para esses completos, não é só salário, é como se fosse um benefício interessante. Sim. Então isso a Tati faz no feedback one-to-one com eles lá. Então toda semana ele vai, cai e dá um feedback para a pessoa do que ela tem que melhorar, do que pode ter sido. E eu preciso estar aberta justamente a ouvi-los, a saber o feedback deles e a também ouvir o que eu estou fazendo de errado, o que eu tenho para corrigir como líder ou como alguma coisa que eu deixei falhado. Porque isso é aquela história, você não deixa, sabe assim, coisas escuras no cantinho, sabe? Que ninguém sabe. Não, tá tudo ali aberto, tá tudo ali conversado, tá todo mundo alinhado e você está perto mesmo. O que as pessoas se enganam às vezes de gestor é achar assim, eu estar ocupado o tempo inteiro é o que faz o gestor ser grande. Não, você estar disponível o tempo inteiro faz você justamente fazer a coisa dar certo. Eu estou o tempo inteiro disponível. Precisa de mim, eu saio, eu ando mais dentro da empresa do que qualquer outra pessoa. Eu vou e converso com várias áreas, converso com as pessoas e sento do lado delas e faço. Porque esse é meu trabalho. Meu trabalho é esse. Meu trabalho não é ficar sentada olhando, dando refresh no Salesforce. Não, meu trabalho é justamente o que você precisa, o que você vai, para quem que a gente está falando, ligou, não ligou, por que não ligou, manda um WhatsApp para ele, tem todo de um jeito, tem todo outro. É isso que funciona. Legal. Tem uma nova metodologia, na verdade nova para mim, talvez não seja tão nova, que se chama POD. Não sei se já ouviram falar, mas que tem um conceito. A gente está falando de um conceito de linha de produção, né? No qual tem uma equipezinha aqui e é bem como você falou, né, Tati? É SDR contra SDR performando. Vamos ver quem ganha nessa história. E daí o conceito é a gente formar pods mesmo, equipes, né? No qual tem junto um SDR, junto um closer, talvez até alguém de marketing, alguém de CS para ter esse processo como um todo. Não necessariamente uma pessoa é somente desse pod, mas de vários outros pode ser, mas que daí se briguem, vamos chamar assim, ou se comparem com outras equipes, né? Não individualmente, mas vamos trabalhar em conjunto. Sim. E vamos fazer o negócio rodar para que... Nós fazemos de uma maneira que talvez não seja essa de comparação de uma equipe para outra, mas nós temos uma divisão entre contas PMEs, né, que são as pequenas e médias, e temos as enterprise. Elas têm perfis diferentes, necessidades diferentes. Equipes diferentes também. Então, a nossa equipe, por exemplo, a nossa equipe que trabalha com enterprise, ela trabalha nesse modo. Então, a gente tem os AMs e um SDI para poder justamente falar a mesma linguagem, dar conta. São contas que demoram um pouco mais para se fechar, então existe um namoro muito maior, um envolvimento muito maior, você tem que ser muito mais criativo para poder fazer os FUPs, os feedbacks com eles, você tem que trazer alguém de dados para estar te acompanhando com relação a isso. A gente faz muita pesquisa no Reclame Aqui, então a gente usa essas pesquisas para formatar essa atenção dessas marcas grandes, dessas empresas grandes. Utilizamos marketing também para poder fazer essa parte justamente de como envelopar isso melhor, como fazer eles entenderem esses dados, onde eles podem utilizar esses dados. Então, esse trabalho a gente faz de uma forma diferente. Os PMEs, como eles têm uma maturidade diferente, vão para um caminho diferente, a gente obviamente tem toda essa preocupação do mesmo jeito, porém é uma coisa que a gente faz mais à vontade. E o número de AMs e SDRs que lidam com as contas de PME é diferente dessa equipe de Enterprise. Enterprise é uma equipe mais concisa, mais junta, mas que a gente tem esse envolvimento. Eles estão todos juntos porque são todos uma equipe, mas eles falam linguagens diferentes, lidam com coisas diferentes. A dinâmica é diferente. E tem aquele gostinho, né? Um dia eu vou para essa equipe. Não, tem isso também, tem esse joguinho, apesar de a gente falar, não, mas somos todos iguais, temos todos isso, mas eles ainda têm essa coisa, vou lidar com tal conta. Então, é bem por aí. Muito bom. Eu tenho mais uma infinidade de perguntas, a gente comentou aqui que se a gente fosse discutir sobre tudo, eu acho que ia durar uns 3, 4 horas, mas eu queria ir finalmente aqui pro bate-bola, que é um pouquinho mais particular de vocês. Então, a primeira questão eu queria ver livro favorito de vocês. Nossa, meu livro favorito?
Deixa eu ver. A gente leu Sapiens recentemente e eu gostei muito desse livro. Muito, muito, muito mesmo. Não é ligado 100%. Quem indicou foi o Fabrício Blois e falou, cara, se o Blois leu, deve ser bom. E aí a gente leu e realmente fantástico. Tem um outro também que eu recomendo muito, para principalmente quem trabalha com vendas, apesar de achar que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, é O Poder do Hábito. Legal. É ótimo esse livro, é ótimo. Eu mudei realmente muita coisa na minha vida por causa dessa obra. O Chepão tá lendo aqui, ó. Com certeza vai mudar completamente o seu modo de pensar. Muito, muito bom. Legal. E Receita Previsível também. Receita Previsível. Né? E pra mim o The Hard Things of Hard Things também, básico, pra quem quer empreender. Eu falei que a gente ia criar o nosso brasileiro, tá? Muito perrengue. Eles já estão criando os conteúdos. Depois é só compilar. Tá pau a pau ali. Tá rolando já. Bastante coisa. Muito bom. Tem alguma ferramenta ou algum aplicativo favorito que vocês utilizam bastante? Nossa, o Instagram hoje na minha vida é, né, praticamente tudo, acho que né? O Instagram tem que ser olhado com muito carinho, porque o engajamento está sendo brutal, né? Sim. Não foda-se a piscina de bolinhas, qualquer story tem de 22% a 25% de engajamento orgânico. Você não consegue isso no Facebook, no YouTube, em lugar nenhum. Então é brutal. Então acho que a geração de autoridade hoje no Instagram é algo que todo mundo deveria estar olhando isso, né? Ali. É bacana, é bem importante mesmo. Boa. Tem alguma fonte de conteúdo preferida? Algum site, newsletter, qualquer coisa do gênero? Eu acho que o Cash for Closers é uma coisa que eu uso muito, eu leio muito. Revisitando, como eu uso muito mesmo. Eu adoro também muito podcast no Spotify. Legal. Também gosto muito. Acho que o podcast do Amúrio. Muito bom. Eu gostaria que convidando outras pessoas a criarem seus podcasts, porque é tão bom ouvir podcast, é tão fácil. É muito fácil. É tão bom, meu Deus, criem seus podcasts. O Spotify também ajuda. Meu Deus, que bênção isso. E tem um trickzinho, não sei se vocês utilizam também, mas colocar na velocidade mais rápida, né? Porque muitas das coisas a gente está conversando aqui tranquilo e tudo mais, e você consegue captar a mensagem da mesma forma, só que o que demora 1 hora você faz em 30 minutos. Exato. A gente começou com 1,5, hoje está em 2. Já consegue, e 2 não é fácil. E 2 já tem que prestar atenção. Mas eu normalmente quando eu ouço, eu ponho no ouvido e faço outra coisa e continuo usando. Eu estou fazendo qualquer outra coisa e estou ouvindo. Eu acho que parece que uma companhia minha, o que a gente fazia antigamente com a televisão, a gente faz hoje com o podcast. O podcast é sensacional. Muito bom. Tem algum empreendedor que vocês acompanham, que admiram? Nossa, aí sai a lista, hein? Você não fala de um, vai no Instagram. Nossa! Cara, o pessoal não vai levar pro pessoal. Tá, então vamos lá. Assim, caras sensacionais. O Amuri, feliz aniversário, Amuri, é um cara sensacional, então, um cara que, para quem quer aprender, então, vamos colocar assim, tá? Para quem quer realmente aprender, então o Amuri é um cara para ser seguido ali, o Mate Montenegro é um cara para ser seguido também, né, para ali, o Elton Miranda é um cara sensacional, o Gustavo Gorenstein, o Roberto da BX Blue, junto com o Roberto Mascarenhas, que eu já tinha colocado para você. Cara, eu vou esquecer, gente, né? Esse é o ruim, né? Eu não vou nem arriscar. Mas assim, são perfis ali que, cara, a gente realmente indica mesmo para quem quiser tá sabendo como são os perrengues. Eu gosto muito de eu faço parte de uma comunidade, a gente tem um grupo no Instagram grande, no WhatsApp grande, que é Mulheres no E-Commerce. E eu realmente acompanho muito, eu pouco participo, eu sou muito lurker, né? Eu só estou lendo, consumindo aquele conteúdo, mas eu gosto muito, porque apesar de a gente mistura muito níveis diferentes de empreendedorismo feminino ali, né? Apesar também de ser tecnologia, a gente tem o pessoal que já é mais high level, mas tem o pessoal que está começando, e essa interação do grupo, ele é muito positivo, muito positivo. Então, assim, eu gosto muito dessa mistura, de poder às vezes ajudar, de poder conversar. Então, assim, eu não falo uma pessoa específica, mas esse grupo eu acompanho bastante. Tem um grupo também dos confrades também, da confraria que é do pessoal... Arthur Rufino. Do Arthur Rufino. Muito bacana também. A verdade é que tem muita gente, mas acho que tem um nome, agora pensei agora que você está falando, tem um nome que é unanimidade meio da Tati, que não é tão ativo porque não tem tempo para nada, mas é o cara mais... Pensei nele. É o cara, pra gente, é o cara mais órgão dessa comunicação, desses sinais aí. Na hora pensei nele. Que é o Blois, não tem jeito, né? O Fabrício Blois é um cara
é o cara que mais pensa grande. Eu não conheço o Lema, então não posso dizer, mas dos que eu conheço, o Fabrício Blois realmente é um cara fora da curva. Ele não pensa grande, ele pensa gigante. E ele ajudou algumas vezes a gente lá, a gente foi lá conversar com ele, né, receber um pouco de mentoria. E, cara, a gente vai lá para contar uma coisa achando que tá big, e ele joga lá pra cima. E tem mais uma pessoa também que tá sumida também, que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial, que é o Yuri de Itahi, que é uma pessoa que eu realmente tenho um carinho muito grande por ele, que também está sumido. Yuri, também. Volte do seu sabático Yuri, volta, Yuri. Ele foi nosso mentor em Letface, no comecinho de Trustbox. Isso. Que acelerador chamado Acelerador. Acelerador. E foi assim, conheço ele há muitos anos, faz muitos anos que eu conheço ele, e eu realmente eu gosto muito das opiniões dele quando ele se digna a compartilhar. Fazer uma campanha, volta Yuri. Não, eu gosto muito dele, vale a pena. Sai dos bastidores. Show. Tem algum hábito, alguma rotina que vocês não largam mão? Exercitar. Não largo mão, de jeito nenhum. Não troco por nada desse mundo. Eu me exercito todo santo dia. Academia, o que é? Academia. No começo eu comecei a correr. Eu tive um problema, em 2016 eu tive um problema grave de ansiedade, muito grave. E eu mudei completamente minha vida exatamente por causa disso. Então eu comecei a correr inicialmente, a me exercitar todo santo dia, meia hora, aquela regrinha do livro. Então quando você vê o livro 21 dias, você vai ver, se exercitar todo dia, meia hora por dia, dá resultado. E aí a partir daí eu comecei a me exercitar mesmo em academia, já vai fazer aí quase 4 anos já, e eu não abro mão disso. Realmente eu não abro mão. Abro mão às vezes de dormir ou de qualquer outra coisa, mas de me exercitar não abro mão. Horácio, e aí? Eu diria que é o jeito como se capacitar. O empreendedor tem que ser um pouco diferente, né? Ou seja, por exemplo, imagina assim que eu não sei o que é valuation, tá? Eu vou lá e dou uma olhadinha, formo uma opinião e pronto, acabou. Se é na tua área, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer um aprendizado deliberado, né? Então, se você vai pegar e começar a sedimentar camadas. Então, eu sempre gosto, em determinados assuntos, de ir muito profundamente. Porque eu sei que eu só vou conseguir ter insights matadores que vão fazer minha startup decolar se eu realmente chegar numa profundidade muito grande. Então, eu vou lá e realmente disseco o assunto ali e tal. Eu acho que mais gente deveria fazer isso quando é o teu core business, algo estratégico para você. Né? Exato. Muito bom. Tem a última pergunta. Deixa eu só fazer uma brincadeira antes aqui. Isso. Eu ia falar brincando, falar assim, acorde às 5 da manhã, às 5 a.m. Club. Não, mas eu não vou falar. Já falou. Já falei. Mas por que eu não falo isso? Já falei, mas não falo isso. Porque eu acho assim, é muito fácil falar acorde às 5 da manhã quando você tem o melhor nutricionista, melhor isso, melhor aquilo, você tem dinheiro para isso, para se alimentar direito, tomar nootrópicos e por aí vai, né? Aí você fala isso para um moleque que tá lá, que tá ralando não sei quantas horas, né? Que vai dormir 1 da manhã nessa tarde, vai acordar às 5 comendo pizza, e não vai dar certo. Sim. Não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todo mundo. Infelizmente. Exato. O que é sucesso para vocês? Qual que é a definição de sucesso para vocês? Eu acho que é estar compartilhando aquilo que eu aprendi. Estar perto das pessoas, ajudar as pessoas que na verdade, ou que me ajudaram em algum momento da vida, ou que eu posso ajudar, que eu sei que eu posso ajudar. Eu acho que isso é sucesso. Outro dia me perguntaram sobre isso, sobre exit. Daí eu achei engraçado o seu exit. Meu, sucesso? Não, pera, calma. Porque para mim sucesso é exatamente poder ajudar as pessoas. Eu acho que eu sempre brinco, né, e falo que acho que meu propósito, eu vim para o mundo, meu propósito era justamente ajudar as pessoas. Então, assim, quando eu ajudo alguém, eu me sinto extremamente feliz, e assim, me enche de coisas boas no meu coração, sabe? Realmente, de conhecer pessoas bacanas. Então, para mim, isso é sucesso. Qualquer outra coisa que venha junto com isso, ótimo, é plus. Se não, para mim, é ajudar as pessoas. Legal. Para mim, é impactar positivamente. Acho que a única razão realmente para você empreender em startup hoje em dia é você impactar, seja a sua rua, seu bairro, qualquer um, ou a cidade ali. Então impactar as pessoas ali, eu acho muito importante isso. Ontem a gente foi gravar, como eu falei para você, lá no Planeta Startups, e a outra pessoa que foi lá era o Anderson Moraes, da Agenda Edu. E ele chegou, me abraçou, falou, caramba, você me mentorou há 4 anos atrás, eu não lembrava da mentoria, foi super importante, tá? Hoje ele está com 1.200.000 alunos, 80 funcionários, cara. Então, assim, acho que isso é muito legal. E como a Tati falou, cara, aqui todo mundo é capitalista, a grana é sempre bom, mas não é só isso. Acho que o legado que você coloca, o impacto é bem importante. Exato. Boa.
Pessoal, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal mesmo. Muito bom. Até a próxima. Vamos ver. Quiser. Talvez depois só entrevistando sobre a piscina de bolinha. É isso aí. FDS, a piscina de bolinhas no Instagram. Pode vir. Boa, legal, pessoal. Para quem assistiu, para quem ouviu, obrigado por terem compartilhado esse episódio com a gente e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu! Valeu!